Camila, Cris, tudo tudo bem? bem? Tudo ótimo? Que bom você aqui com a gente. Camila, em primeiro lugar, obrigada pelo convite, obrigada por ter aceitado o meu convite, obrigada por estar aqui conosco. E eu estou muito feliz que a gente vai ter essa conversa, Ai, porque que da legal. maneira que a gente vai conversar aqui, a gente ainda não abordou. E é um assunto que as pessoas às vezes querem tanto falar e às vezes se sentem até constrangidas. Então, eu É acho que aqui a verdade. gente vai poder falar, vai poder perguntar. Fiquem à vontade para poderem perguntar também. Que A delícia. Camila Cris, é uma calma amiga que eu quero te querida. agradecer. Peraí. Então, Primeiro eu vou... agradece que eu quero te apresentar. Não, primeiro eu quero agradecer o convite. Cris, você sabe que eu sou sua fã de verdade. Eu tenho acompanhado o teu trabalho aqui. Queria não só te agradecer, porque eu me sinto muito honrada de estar aqui, porque eu tenho acompanhado o teu trabalho, tuas lives. Sempre te mando umas mensagens. Cris, Manda, manda mesmo. Muito não é sempre querida. que, não é sempre que eu consigo assistir, mas quando eu vejo, eu gosto muito do que eu vejo. Então, para mim é uma honra de verdade estar aqui, fazer parte aí das pessoas que você convida para trazer um pouco de experiência, de informação, enfim, de vida aqui para as tuas lives, para as happy lives. Ah, que Adorei. linda, muito generosa. Obrigada, E Camila. você A sempre me Camila. dedicado. Eu fiz até um pouco de babyliss no cabelo, porque eu Ai, falei, a Cris está sempre tão glamurosa que eu vou caprichar um pouco mais. como se precisasse, mas tudo bem. Quando eu fazia minha pós-graduação em mestrado em gestão de luxo, É, eu aprendi uma coisa muito interessante. A Glória Calil foi minha professora de etiqueta. é, E a gente se arrumar para o outro é sinal de respeito e sinal de consideração. Então, sim. às vezes, a gente fala, que bobagem se preocupar com isso, e a gente esquece que é uma maneira da gente prestigiar, mostrar respeito pela outra pessoa também. Então, você falou isso, quis abrir esse parênteses, porque eu acho isso muito sábio. É verdade. Respeito pelo outro e pela gente também, né? Porque Sim. também é bom a gente estar bonita, se sentir bonita, né? Um pouco disso até que a gente vai falar hoje. É verdade. A Camila, gente, é uma amiga minha de muitos anos, uma amiga querida, uma amiga próxima. Ela tem muitos talentos, mas ela é uma grande especialista em alimentação consciente, mudança de hábitos, especialmente um que eu sei que todos nós de alguma forma padecemos dele, que é de açúcar. Ela é uma das maiores especialistas que eu conheço para Cris, virar conta essa pra eles que chavinha na eu sou cabeça da gente. aquela que você tagueia quando você posta uma coisa bem doce. Ela vai É lá e ela ainda verdade. me marca. Ela tem a cara de pau de me marcar e falar, ou assim, ai, a Camila vai me matar. Ou então ela fala, te dedico, Camila Espinosa. Eu só mando as carinhas assim, tipo, É verdade. Quando eu ponho aquele brigadeiro e coloco a legenda, às vezes, no silêncio da noite, eu fico imaginando nós dois. não. Aí Arroba Camila um dia ela foi Espinosa. ajudar a divulgar o meu curso do açúcar, o Sugar Freedom, e aí ela faz assim, rehab das formiguinhas. A Camila vai me matar. Eu falei, só a Cris mesmo. É que eu rebatizei o curso dela, gente. Chama Sugar Freedom, né? A libertação do açúcar. E eu falei que é a rehab das formiguinhas. Só você. Camila, antes da gente entrar nesse universo tão interessante, tão rico e tão instigante, porque eu acho que quanto mais a gente aprende e sabe, mais a gente quer falar É. sobre isso e colocar em prática na vida da gente, eu gostaria que você começasse contando um pouco da sua trajetória. Porque você começou como modelo, ainda é modelo, né, Camila? Você ainda faz muitos Obrigada. trabalhos de modelo, apesar da sua certificação lá fora, né, que você tirou lá em Nova York, você é uma coach de saúde também. Eu queria que você contasse um pouco da sua história. Bom, a minha história começou como modelo, né, no mundo da moda. Aliás, foi no mundo da moda que a gente se conheceu, né, Cris? Sim. E fui por muitos anos, viajei o mundo todo, enfim, fiz toda a trajetória aí que uma modelo pode fazer. Daí eu continuei trabalhando com moda, mas fui para o e-commerce, para o mundo dos e-commerces. Eu fui sócia de um e-commerce, o eCloset. Depois eu fui cuidar do marketing no Shop Together, que é um e-commerce que até hoje sou parceira e faço bastante coisa bacana com eles. E
em 2015, mais ou menos. Na verdade, assim, o meu despertar... Eu sempre gostei de saúde, eu sempre fui aquela modelo que malhava. Na minha época, os modelos não faziam ginástica, aí eu fazia ginástica, aí eu me preocupava com a alimentação. Mas nem sempre tive uma relação saudável com a alimentação, porque era muita pressão, né? Era um mercado... Mas eu Sim. sempre gostei do assunto. E aí, quando eu engravidei da Bruna, que foi em 2007 para 2008, eu voltei um olhar mais para saúde, né? Não só para estética, porque nós mulheres a gente fica... E aí já comecei a me interessar, comecei a estudar, mas de um jeito light, né? Ainda trabalhava com moda, tudo. Depois, em 2010, minha mãe ficou doente, ela faleceu de câncer. E aí, quando eu comecei a estudar mais ainda sobre alimentação, principalmente sobre o açúcar, porque o açúcar está super relacionado, né, com doenças degenerativas, inclusive o câncer. E comecei a me interessar cada vez mais. Quando chegou em 2015, que eu estava numa fase ainda indo para o Shop Together e tal, minha mãe já tinha falecido, então, e aquilo ficou muito presente na minha vida. Eu comecei a querer saber isso que você falou, a gente começa a estudar e começa a querer saber mais. E eu já estava no Shop Together quando eu falei, não, eu até fiz um processo com a Aninha Raia, que é nossa amiga também, Sim. né? E que foi o Paixão em Ação, que eu percebi que era isso que eu queria fazer da vida, que eu queria trabalhar com saúde, né? Eu lembro quando a Aninha falou assim, o que que você faz pelos outros, para que que as pessoas te procuram, que você faz sem ganhar nada por isso, né? O que que te dá prazer e que acaba que você é uma referência sem que isso seja sua profissão. Aí, na hora, uma olhou para a cara da outra, né? A Aninha, que também me conhece bem, tá? A gente falou, não, eu tenho que fazer alguma coisa relacionada à saúde, enfim. Fiz essa formação do IIN de Nova York e comecei a estudar cada vez mais e me interessar cada vez mais, não pela nutrição em si, que eu gosto muito, mas muito pela mudança de comportamento, né, Cris? Então eu fui levando meio que ao mesmo tempo, junto com o Shop Together, foi um ano, assim, bem difícil, porque eu trabalhava muito, né, e-commerce, você sabe como é uma loucura, ainda mais a É. parte de marketing, que é tudo para ontem, né, para anteontem. E, ao mesmo tempo, estudando, tinha uma carga horária grande, tinha provas, enfim, tudo em inglês. Então, foi uma fase, assim, que eu tive que ter uma disciplina e uma dedicação grandes, mas eu tinha certeza que eu estava fazendo aquilo por um objetivo maior, que era o que eu queria fazer da minha vida. E aí fui, acho que em 2017, se eu não me engano, eu fiz o Alimentando a Alma, que foi meu primeiro projeto, assim, para o público, junto com a Nininha Lacombe. Onde a gente fazia uma experiência, assim, que tinha informação, tinha gastronomia saudável, que a Nininha dava aula de culinária, eu falava sobre algum tema, a gente faz ainda até hoje alguns encontros assim. Comecei a fazer em paralelo, até que chegou uma hora que eu falei, não dá mais, agora eu vou realmente mudar de vida, acabei me desligando parcialmente do Shop Together para começar a tocar meus projetos mesmo. Aí comecei a atender individualmente, porque até então não dava tempo, eu não conseguia, então eu faço minhas consultorias individuais, comecei a criar outros cursos, E é assim, até uma das coisas que quando a gente fala de bem-estar, né, e de saúde, a gente precisa ter brilho nos olhos, né, Cris, pelas coisas. As coisas precisam... Eu, pelo menos, eu sou uma pessoa que eu sou movida a paixões. E não paixões de uma maneira efêmera, da gente pensar que, uma hora eu quero uma coisa, daqui a pouco Fogo de muda. palha, é. Não, é brilho no olho, é você fazer aquilo. E quando eu comecei a dar essas palestras, a ver o quanto eu estava ajudando as pessoas a mudarem realmente de comportamento, plantando uma sementinha aqui, outra ali, que daqui a pouco a pessoa me encontrava depois de 6 meses e falava, nossa, desde que eu fiz seu curso, toda vez eu penso em você, eu não faço mais tal coisa. Isso me dá uma satisfação e um prazer que eu falei, Dom, tô no caminho certo. E aí, aos poucos, fui me desligando, ainda faço algumas coisas na moda, né? Ainda sou super parceira do Shop Together, então faço também cada vez coisas até mais relacionadas com o meu lifestyle, com o bem-estar, Sim. mas ainda tenho esse pezinho na moda, né? Eu sempre falo que a gente carrega com a gente nunca deixa para trás a nossa bagagem, né? E hoje muitas marcas de moda me chamam para dar palestras sobre bem-estar, e é uma delícia, porque aí você acaba levando um pouco do meu conhecimento atual, né, para outras pessoas que eu gosto tanto e que têm uma história de vida. E Então, você sabe o que eu falo, Camila? Já falei isso aqui em muitas lives também. São esses pedacinhos da nossa história de vida, e não é que quando você chega num ponto onde você descobre algo diferente do que você fazia, não é abandonar aquilo. não, Você incorpora e descobre que tudo fez sentido para te trazer onde você está,
para abrir as portas que hoje são abertas para você. E porque nós, né, como seres humanos, e falando aqui nós mulheres, a gente é tanta coisa. Num minuto a gente está falando de esmalte, no outro a gente já está falando de um assunto super cabeça, discutindo filosofia. Outro a gente está falando de filho e está discutindo coisinhas que às vezes são irrelevantes. No O que é outro a gente está maravilhoso, né? Isso preocupado com... é riqueza. Não é lindo isso? A gente saber que a gente é formada de todos esses aspectos e que Sim, todos eles nos compõem, sim, né? Que não sim. tem uma coisa que nos define. Exatamente, é muito lindo, né, de ver É assim, o sim. quanto, e o quanto a gente realmente, a nossa experiência de vida, isso que você falou, a gente olha para trás e vê que tudo faz sentido, né? Então, quando eu olho para trás e vejo, hoje eu entendo a dificuldade da mudança de comportamento, eu entendo a ansiedade que as pessoas têm em relação à comida, porque eu já vivi isso. Eu já tive bulimia, Cris, quando eu era modelo. Então, é uma Nossa. coisa que, assim, eu sei o que a pessoa está passando, porque eu sei o quanto é difícil, o quanto tem uma pressão externa, principalmente você falou, né? Nós mulheres, a gente é 50 mil coisas ao mesmo tempo, né? E sempre querendo dar o melhor, sempre querendo ser o melhor, sempre sendo cobrada pelas pessoas. Então, assim, a nossa bagagem com certeza só agrega, né? E a gente vai juntando os pedacinhos e vê que tá tudo certo. E faz a vida mais divertida, né, Camila? Com Saber certeza. que sentido, mais leve, mais alegre, porque a gente não pode enxergar, encarar isso como ou uma decisão errada do passado, de repente uma carreira que você começou e que não é a que te interessa mais. São processos e são transições que a gente vai passando e que traz a gente para o momento que a gente está agora, né? O que seria de você, vamos colocar dessa maneira, se você não tivesse passado por todo esse universo, se você não tivesse sentido talvez o viés da carreira, de ver que não é a importância não é só a gente estar magra, é a gente estar saudável, é a gente estar com os Exatamente. exames tudo bem, tudo certinho. O corpo em harmonia, eu até falei aqui um pouco antes da gente começar, ele não, um corpo harmônico, ele não é só um corpo belo esteticamente, ele é um corpo com tudo funcionando bem, né? Sim, sim. E eu sou uma pessoa que, na verdade, com a minha trajetória, eu vi de verdade que a beleza vem como consequência. Não é, é muito mais quando você está muito. A gente tem muito essa, principalmente as mulheres, muito esse foco na estética, né, Cris? A gente está sempre correndo atrás de Sim. uns quilinhos a mais, da A pele. mais não, Camila, calma, menos. Mas sempre, mas sempre nessa busca, né, por uma perfeição estética. Hoje em dia a gente tem tanta coisa nas redes sociais que também são super ilusórias e que a gente fica perseguindo, né? Outro dia eu estava lendo um estudo do quanto aumentou os distúrbios alimentares em Nossa. adolescentes. É assim um número assustador. Até crianças, já começa com 9, 10 anos, porque hoje eles têm acesso à internet, enfim. E é uma coisa que é completamente irreal, né? Os padrões que a gente vê, as fotos manipuladas, um monte de filtro. Acaba que eu passei por isso porque eu vivi muito esse mundo, né? Da estética, onde você, quanto mais magra, eu tive bulimia justamente por causa disso, porque eu voltava das minhas viagens do Japão esquelética. Assim, meu pai e minha mãe me olhavam no aeroporto e falavam, meu Deus, o que aconteceu? E porque eu não comia, não cozinhava lá, enfim, era uma menina, né, no mundo, e aí gerou aquela pressão. Toda viagem que eu ia, eu queria voltar esquelética, porque eu chegava aqui e as pessoas do meio da moda, você sabe bem como é, né, Cris? Falavam, você tá maravilhosa. Aí eu trabalhava muito. Então, assim, eu tinha o foco completamente no exterior. E eu aprendi ao longo dos anos, e hoje, assim, de verdade, eu tô na minha melhor forma, eu tô no meu melhor estado de saúde, de bem-estar, não só físico como emocional. A partir do momento que eu tirei o foco, eu mudei, eu virei a chave completamente, eu comecei a me preocupar com a minha saúde, em coisas muito mais profundas que trazem a beleza a estética como consequência. Não é Sim. clichê isso, não é? Não, e olha, Camila, conhecendo e tendo a proximidade que a gente tem, você é uma das mulheres com o corpo mais bonito que eu já vi. Bonito, harmonioso, é verdade isso. Obrigada. E esses dias assim, eu fiquei rindo sozinha em casa, porque a Camila, ela é a modelo da campanha atual da PADD. E a PADD tem uma camiseta
que é 70s, bordado aqui na frente. Então, são os anos 70. E elas brincam, falam que é para as mulheres que nasceram nessa geração. E a Camila tá lá numa foto linda, com a camiseta, e uma mulher entrou e falou assim, tá, acho muito legal a ideia de vocês colocarem uma camiseta para enaltecer as mulheres da década de 70, mas não tem nada a ver vocês colocarem meninas novinhas. Não, ela falou assim, que tal da Aí, próxima vez? aí eu não sei se foi você, se foram as meninas, tipo, não, mas ela é 70s. Não, e você conhece a Dedé, né? A Dedé é dona da Padedê. Na hora ela me liga, né? Eu não tinha nem visto o post, nada dela. Musa! Que ela me chama de Musa. Você não sabe. Olha só. Ai, gente, eu tô amando isso. Eu vou escrever pra ela. Que ano você nasceu mesmo? A Dedé me ligou pra perguntar o ano que eu nasci, porque ela ia escrever e falar, Jura? olha, a Camila nasceu em 1975. Ela é dos anos 70 com orgulho. Eu achei demais. E porque eu sei, gente, e por isso que a Camila está aqui para falar sobre isso com a gente, que esse corpo que ela conquistou, a mente que ela tem, foi um resultado de um trabalho, de hábitos, de bons hábitos construídos. E isso que ela falou não é clichê. A beleza brota quando a gente começa a se interessar por tudo e essencialmente pelo que é mais importante, que é nutrir a nossa alma, que é nutrir o nosso espírito, nutrir o nosso corpo com o que vai nos fazer bem, né, Camila? Não é mais a preocupação de emagrecer, de definir, é estar bem. E as coisas vão se manifestando, vão acontecendo, reflete na pele, reflete no seu corpo, reflete em tudo. E eu acho você um exemplo maravilhoso. É por isso que você está aqui. Obrigada. Mas é bem isso, Cris. Eu acho que, assim, acima de tudo, eu estava pensando aqui, né, antes do nosso papo, eu falei, né, se a Cris me perguntar o que são, assim, eu acho que a gente tem uns pilares, né, que trazem saúde e bem-estar, mas nada disso adianta, exatamente o que você falou agora. Se a gente não nutrir a nossa alma, se a gente não estiver alinhada com o nosso propósito, né, propósito é uma palavra que está tão falada aí hoje em dia e que nada mais é do que a gente fazer as coisas com sentido, né, do que a gente ver sentido nas coisas, a gente ter desenvolver o nosso melhor potencial em todos os aspectos, né, Camila? Porque a gente pode. A gente pode. E ter essa coerência, né? Eu acho que a gente só consegue mudar de hábitos e realmente assumir a responsabilidade pela nossa saúde quando aquilo faz sentido de verdade. Quando você não está fazendo aquilo só porque você quer emagrecer para o Réveillon, só porque, né? E aí as pessoas entram nessa loucura de pôr um chip aqui, tomar um hormônio ali, uma coisa ali. E, gente, não é por aí, né? Eu acho que é muito além disso. Eu costumo falar que idade é uma questão de lifestyle, né? E não é só, eu acho que é o lifestyle, sim, da alimentação, da atividade física, de tudo isso, mas do lifestyle no sentido mesmo de você ter essa alegria de viver, de você se interessar pelas coisas, de você alimentar a tua mente também, né? A tua alma também. Tudo isso, se não tiver coerente, se não tiver num eixo, se com integridade, não funciona, não adianta, né? Então, acho que essa é a grande dificuldade das pessoas hoje, porque elas olham para uma coisa só e elas esquecem que nós somos seres humanos integrados, nós somos muitas coisas, né? Sim. E eu vejo, Camila, às vezes as pessoas, né, falam, mas é a genética dela, isso é genética. Num momento ainda, né, onde a ciência nos mostra, especialmente a epigenética, que nós, tanto corpo, aliás, especialmente corpo, nós somos os resultados das nossas escolhas. A genética, gente, influencia cada vez menos na nossa vida e na nossa saúde. O impacto dela, por exemplo, se você, pai e mãe diabético, é muito possível e provável que você nem desenvolva se você tem os hábitos certos na sua vida, se você tem uma alimentação regrada em açúcares, carboidratos, enfim, eu não sou especialista nisso, sou uma curiosa e gosto de estudar essas coisas, mas não é muito mais uma questão de escolha. E às vezes a gente ou desmerece o esforço do outro, mas é genética, para ela é fácil ser magra, ou então a gente usa isso como uma desculpa para a gente não fazer o que a gente tem que fazer. Para a gente não tomar as decisões que a gente sabe que a gente tem que tomar e não toma.
E muitas vezes a gente desmerece o esforço do outro justamente por isso, né? Porque a gente já não quer, né? Não quero me esforçar. Outro dia eu dei muita risada porque eu postei a minha massagista facial, né? E assim, e realmente é maravilhosa a massagem, faz muito efeito e tal. Quando eu posto meu personal, ninguém pede o telefone dele. Quando eu posto a massagista, que faz que eu ainda brinquei, falei, 5 anos mais jovem, 50 minutos, tal. Juro, Cris, assim, eu não dava conta de mandar, tipo, o O arroba contato dela. dela, as pessoas. E aí eu brinquei até com o meu personal, eu falei, ninguém pediu teu telefone, porque as pessoas não querem se esforçar, né? As pessoas não querem. Assim, é tão legal quando você começa a ver os resultados, quando você sente realmente os benefícios de uma atividade física, de uma alimentação equilibrada, né? De você fazer coisas que vão te trazer, você criar um elo entre ali o ato de se alimentar e o que você vai colher daqui a pouco, né? A médio, a longo prazo. Isso dá um prazer que É enquanto a pessoa verdade. não descobre, ela realmente fica no superficial, ela fica atrás da massagem milagrosa, ela fica atrás do hormônio que a amiga tomou e ficou sarada, não Do é assim remédio que que você... emagrece rápido, é verdade. Exatamente, e dessa forma você não constrói saúde, você apenas, né, faz uma maquiagem ali para um objetivo que você tem no momento e muitas vezes você destrói tua saúde, né? Porque quantos casos a gente já não escutou de pessoas que desregulam completamente os hormônios por conta dessas coisas milagrosas que daqui a pouco, né, já não tem mais nada, a pessoa está completamente... Outro dia tem um caso de uma menina que queria engravidar e a médica foi olhar os exames dela, ela falou, você nunca vai engravidar assim, você tá um homem. Porque a menina tinha tomado testosterona, porque agora até meninas super jovens estão tomando. Então a gente tem que tomar Nossa, muito cuidado com isso, né? é verdade. E eu queria, Camila, que você compartilhasse com a gente um pouco da sua rotina. Então, assim, o que você faz, o que você, de uma maneira muito eficaz, até porque você já conseguiu comprovar, o que você percebe que dá mesmo resultados, que deu mesmo resultados, que funciona para você, alimentação, corpo, mente, espírito, o que você quiser contribuir para a gente poder ouvir. Vou falar assim os highlights do Tá. que eu gosto muito e, bom, acho que um dos primeiros pontos é a alimentação, né, Cris? E assim, quando eu falo de alimentação, principalmente quando falo do açúcar, as pessoas falam, mas você nunca come um doce? Claro que eu como, né? Eu acho que a gente ter bom senso e equilíbrio. E então, assim, na maior parte do tempo, as minhas escolhas, elas são, né, para coisas que vão me fazer bem, que vão nutrir o meu corpo, né, que vão me trazer saúde. De vez em quando, não tem problema a gente cometer. Eu falo que são meus pecados conscientes, né? Então, assim, Aham. só para a gente tirar um pouco essa história do que as pessoas têm muito uma coisa assim, que ou eu faço tudo perfeito, ou eu enfio o pé na jaca. Então, assim, se tem um ensinamento que eu quero deixar sobre alimentação, esteja consciente, né? Esteja presente, faça as melhores escolhas na maior parte do tempo. E de vez em quando você for fazer alguma coisa que você sabe que não te faz mal, faça com consciência também, né? E Curta esse recomece momento. depois, né, Camila? Porque às vezes a gente acha, estraguei tudo, comi tanto esse final de semana, não sou de fazer isso, e no dia seguinte Imagina, volta então para os assim, maus hábitos. só que se você estiver conectado, se você estiver ali consciente com aquilo que você está fazendo, não tem problema nenhum de vez em quando você comer a sua sobremesa preferida. Tá bom, comeu, acabou. Você saboreia aquele momento também, curte que tá, aquilo também vai fazer bem para tua alma e tá tudo certo, né? Então, não é a exceção que vai te prejudicar, é a regra que prejudica. E você tocou num ponto muito importante, Cris, que acho que também está super relacionado com a alimentação. Não precisa ter culpa. A gente tem que se tratar, a gente tem que honrar a nossa saúde com gentileza. Eu sempre falo isso e eu acho que é uma coisa muito importante. Você tem que ter autocompaixão, você tem que falar, não, tudo bem, agora eu escorreguei, mas tá tudo certo. A próxima refeição já virou a página, já é outra coisa, né? E as É. pessoas entram muito num círculo negativo de você, bom, agora que já foi tudo pro brejo, então eu vou passar o final de semana me afundando, segunda-feira, né? O famoso, segunda-feira eu volto pra dieta. E não é por aí. Então, eu acho que, assim, principal, alimentação, é equilíbrio. É você fazer escolhas conscientes, mas também ser gentil com você mesmo, né? Aí acho que uma outra coisa que faz parte da minha vida desde sempre, que eu não vivo sem, é a atividade física. O que E você faz, Camila?
Bom, Olha, eu te encontro na academia e eu vejo que você faz yoga, lá na academia tem yoga, eu vejo que você faz a é, yoga também. Me conta, aliás, conta pra gente aqui tudo que você faz. eu faço Funcional Fight, que é uma aula de luta com funcional, que eu faço já uns 5 anos com o Munra, que é uma delícia, assim, é para descarregar. Eu brinco assim que não é só yoga que traz paz e harmonia, porque às vezes você precisa ir lá e socar o... O Afinal, Bob. somos várias coisas ao mesmo tempo, né? Então, eu faço yoga, assim. Ultimamente estou apaixonada pela hot yoga, que eu faço lá no vídeo, que é uma delícia. 40 graus a sala e você jura, é uma experiência transformadora, assim. Eu recomendo quem não experimentou, pelo menos vá um dia para falar que não gosta. Porque eu tinha um certo preconceito, eu ficava sempre, nossa, eu vou passar mal, minha pressão vai cair. E assim, juro, é uma experiência transformadora, é uma delícia. Você sua, sai como se tivesse tomado banho. Acho que a yoga é uma coisa que quem pratica e já praticou, se você tá ali mesmo centrado e conectado, para mim, assim, é um renovador de energia, não só a atividade física, que você acaba, né, usando muito o corpo, mas eu saio de lá outra pessoa. E o Funcional Fight a seu modo é a mesma coisa, porque às vezes você tá num dia super estressado, tudo que você quer é ir lá e socar, e bater, e chutar, você faz aquela aula de luta e também sai renovadíssima, assim. E de uns tempos para cá eu tinha parado de fazer musculação, mas, né, com a idade é super importante, a gente sabe, até para problemas futuros de osteoporose, né, na nossa velhice mesmo. Eu voltei a fazer musculação, tô fazendo online, não voltei para 7, você voltou Eu para também 7? ainda não voltei também, não. Eu não Não vejo voltei. a hora, para te falar a verdade, No viu? Monra eu tô indo porque ele tá com um espacinho separado ali do lado, no Funcional Fight, então aí dá para ir sozinha, ou assim, raramente. Aham. Mas a academia eu ainda não quero voltar. Estou fazendo online com o meu personal, que acho que é super importante mesmo. Eu fiquei um tempo sem fazer a musculação, mas tem que fazer porque a gente sabe todos os benefícios, né? Os músculos são Sim, órgãos sim. endócrinos, né? Acho que para nós mulheres é o melhor que a gente pode É, fazer, né? Se tiver que exatamente. escolher uma coisa. Exatamente. Eu tenho um biotipo magro, então eu preciso fazer, senão eu acabo emagrecendo, perdendo massa magra. Então retomei aí e faço um transporte aqui, um aeróbico ali, vou fazendo outras coisas. Assim, eu não consigo ficar parada. Ando de bicicleta, Você faz mas todo dia, Camila? praticamente todo dia. Praticamente todo dia. Final de semana acabo fazendo coisas mais assim, né, recreativas, tipo uma bicicleta, uma caminhada, mas quando eu tô aqui em São Paulo nos dias de semana mesmo, aí eu faço 2 vezes por semana musculação, 2 vezes por semana funcional fight, e a yoga eu vou encaixando. Se deixar, só da casa Aham. faz ginástica 2 vezes por dia, assim. E é por prazer, não é por obrigação ou porque Bom precisa. que você é assim. É. Às vezes eu preciso até falar, não, chega, vai, você já foi uma vez, já tá demais, tá bom. Mas porque eu gosto mesmo. Eu acho que as pessoas têm que tentar encontrar esse prazer mesmo, porque não adianta fazer uma coisa porque tem que fazer, né? Você não gosta de musculação, vai fazer alguma outra coisa que tenha uma sobrecarga, ou vai fazer dança, ou vai fazer, né? Eu acho que a gente tem que se encontrar. E eu me encontrei nessas atividades, assim, que são bem diferentes, mas são super complementares, né? E a sua alimentação, Camila, você faz voltada pro físico? Você faz uma suplementação? Você procura a ingestão maior de proteína para poder ajudar na criação de massa magra? Como que Faço, você faço, balanceia isso? faço. Eu tenho, assim, a minha dieta é mais low carb, né? Eu sigo essa linha de evitar os picos glicêmicos, então, né, como quase nada de açúcar e evito um pouco, eu tenho como bastante gorduras saudáveis, proteínas, muitos vegetais, frutas, mas controlo um pouco, evito ter esses picos de carboidrato, principalmente quando eu estou em jejum. O jejum intermitente é uma prática que eu, nossa, faço bastante, faço pelo menos umas 3 vezes por semana. Olha, Que é maravilhoso e ajuda a quanto regular. tempo você faz, Camila? Eu fico umas 15 horas, às vezes 16. Eu janto, aí não tomo café da manhã e Aham. às vezes chego até o almoço, ou às vezes se eu jantei muito cedo, eu acabo fazendo uma refeiçãozinha antes, mas aí fico por aí, umas 15 horas em jejum. E sim, me preocupo muito com proteína. Eu sou uma pessoa, assim, até quando você falou de genética, eu pensei, nossa, super abençoada pela genética. Porque sim, eu tenho um biotipo magro, mas assim, eu tenho todas as intolerâncias
possíveis de, sabe, sou super intolerante à lactose, tenho um intestino complicado de, enfim, ele já, por conta da intolerância à lactose, eu acabei ficando com o intestino permeável, que né, muitas coisas me fermentam, me fazem mal, então eu tenho que tomar muito cuidado com o que eu como. Então, não é qualquer suplementação de proteína que eu posso tomar, eu não posso tomar whey, eu não posso tomar proteína vegetal. Então, eu me dei muito bem com a proteína de colágeno. Ah, E é ótima eu mesmo. É sou a única que eu gosto. eu só tomo proteína de colágeno. Eu sou, assim, adoro, coloco em tudo. Eu compro sem sabor, então eu ponho na sopa, eu ponho nas coisas mais docinhas, ponho no café, ponho em tudo. E eu sou muito fã, uma coisa que, assim, quem me conhece sabe, e eu adoro falar, né? Eu tinha travado, né? Acho que deu para escutar o que eu Sim, falei. tinha travado, mas agora voltou. Você ficou congelada Eu para acho que mim. eu até sei do que você vai falar, mas vai, por favor. Não, o quê? Não, não sei. Do Bulletproof Coffee? Mas você acha que você não escutou eu falando do Não, Bulletproof? Ah, então travou. Tá bom. É o é porque café eu vejo Bulletproof. você tomando todos os dias e Então, você eu preparando acho todo que dia. travou quando eu falei. Quem me conhece sabe que eu sou super fã e falo para todo mundo. Enfim, antes de descobrir o café Bulletproof, que é o café com a manteiga ghee e o TCM, né, que é um pedaço do óleo de coco ali, eu comia banana com pasta ia fazer esse treino do Funcional Fight em jejum com aquela banana com pasta de amêndoas, alguma coisa assim. Chegava no final do treino, que é um treino bem puxado, eu ficava sem energia, né? Quando eu descobri o Bulletproof, que acaba trocando tua fonte de energia, né? Uma fonte de energia muito mais limpa, que é a gordura. Nossa, é maravilhoso, assim, eu amo, se tem uma coisa que eu amo é acordar cedo, quando a cidade está em silêncio, medito, essa é uma das práticas também que assim, fazem muito pela nossa saúde, pelo nosso bem-estar, e Verdade. aí eu faço meu bulletproof, assim, se você quer uma manhã perfeita, para mim é isso, a cidade em silêncio, cedinho, sol nascendo, eu sento aqui no sofá, para mim isso é um ritual, assim, tomo meu bulletproof, eu já acordo assim, ai que delícia, eu vou tomar meu bulletproof. Eu sou muito fã mesmo. Essa é uma coisa que eu falo para todo mundo e assim tem Os pessoas benefícios são tão bons, né, Camila? maravilhosas, são maravilhosas. Quando a gente acostuma o nosso corpo a usar gordura como fonte de energia, ao invés de tanto carboidrato, né, que a gente sempre usou, é muito bom, é maravilhoso, muitos benefícios mesmo. E aí a meditação, né, Cris, que eu sei que você também gosta muito Sim. e tento tem fases que eu medito menos, tem fases agora com a quarentena aí eu acabei ficando bem focadinha, assim, então nem que eu tenha 5 minutos, eu acordo, a primeira coisa que eu faço é sento na cama mesmo, medito, a gente começa o dia diferente, né? Acho que Começa, para tudo, começa. É né? um dia diferente, eu concordo com você. É muito bom. A pessoa está perguntando como prepara, É, qual eu ia falar para você explicar que as pessoas estão perguntando como compra, como é que faz, explica. eu vou. Depois, quem quiser olhar no meu Instagram, tem lá nos destaques, tem um passo a passo que eu fiz para NK, até eu deixei lá salvo, que tem tem até tipo um stop A motion. receitinha, Mas vou contar tá. rapidinho. Eu coloco uma colher de sopa de manteiga ghee, uma xícara de café. Eu gosto de fazer na Bialete, aquela, sabe, que faz ele mais fortinho. Eu gosto ele mais Aham. fortinho, porque quando bate, né? Eu gosto do sabor mais forte. Importante ser um café orgânico, um café de boa procedência, que você sabe que não vai ter micotoxinas, né? Não usar aquele café mais assim, que a gente compra, né, no supermercado, porque você tem que lembrar que você está ali também querendo os benefícios do café, então tem que pensar em usar uma matéria-prima da melhor qualidade. E aí eu coloco uma colher de sobremesa da ghee e uma colher de sopa do TCM, que Ah, é mas esse eu quero óleo. então te fazer uma pergunta. Hum. Não solta o teu intestino? Porque é muito forte, você não acha? Eu já acostumei, né? Tem pessoas que quando nas primeiras vezes ele solta um pouquinho, mas não é nada. Assim, até pessoas que têm o intestino preso gostam de tomar, justamente porque regula o intestino. E também no começo, Cris, você pode ir colocando menos, Eu né? nunca aumentei a minha colher de chá, aquela Ah, você menorzinha. põe um pouquinho. Juro,
porque, nossa senhora, senão... Tenta ir aumentando. Assim, essa é a receita clássica, tradicional. Mas, assim, tem gente que põe 2 colheres de TCM. Então, é uma coisa que a gente realmente o corpo vai se adaptando. É, Tem para gente você que ver tem como, ó, tem gente novo, falando, não, o meu não solta. Cada indivíduo é de um é jeito, super né? É que individual. me surpreendeu as suas quantidades, uma colher de sopa, uma colher Mas de esse, sopa. você Eu nem sabe que essa é a lembrava de você receita colocar tudo tradicional. É isso. uma de É, sobremesa de ghee e uma de sopa de TCM. Aí você tem que bater. Você, realmente não dá para só misturar com a colher, é. porque a gente precisa dessa. E, gente, é muito gostoso. As pessoas falam, nossa, fica com gosto de manteiga, mas provem, porque é maravilhoso. E aí, no dia que eu não vou fazer jejum, porque ele não corta o jejum, ele corta o jejum calórico, mas não o metabólico, né? Como Aham. tem só gordura e o ghee ele é filtrado de caseína e de lactose, você não entra em processo digestivo, então ele não quebra o teu jejum. No dia que eu não vou fazer jejum, ou que eu quero uma proteininha a mais, eu coloco o colágeno, essa sem sabor, junto e bato junto. Gente, juro, é muito bom. É É muito maravilhoso. gostoso, né? Eu também. Eu não gosto de café. E essa é a única maneira que eu tomo É café, mesmo. achando uma. É essa obviamente, um cappuccino, mas não um cappuccino italiano. Tem que ser aquele cappuccino que vai chocolate. Fazer. Aí, Mas isso, aí ó, eu eu vou te falar, tomo. fica quase um cappuccino. Eu Não, acho. exatamente, eu acho delicioso. E quando E eu com tomo todos os dias que eu preciso de uma energia super extra, Camila, porque nos outros, ao invés do café, eu uso o matcha. Eu gosto muito de chá verde, e aí eu faço a mesma receita, só que ao invés de café, usando matcha. muita As gente pessoas usa. estão perguntando o colágeno que a gente falou. Eu, Cris, uso o da Pura Vida, sem Eu também. sabor, sem gosto. Você também, Camila? Então, Maravilhoso. é a proteína de colágeno da Pura Eles Vida, é a lançaram até embalagem azul. recentemente. Antes eu trazia dos Estados Unidos, porque aqui não tinha esse Sim, colágeno puro. E eu também estou usando. E o deles ainda tem o Verisol, que ele é um estimulador do nosso próprio colágeno, né? é. Da produção do colágeno. Então, assim, é perfeito, é muito bom. A textura é ótima, porque ele dissolve muito fácil, né? O colágeno é uma coisa que dá para você, Muito. sei lá, amassar uma banana, colocar o colágeno, não muda a textura, ele some, desaparece, é muito E é bom. igual você falou, Camila, eu também às vezes falo, eu vou colocar na sopa, porque eu como pouca carne, É, pouquíssima. eu também. Eu não falei, eu vou abolir completamente. Eu já não comia. É, Comia pouquinho, só em algumas situações. Então, eu às vezes vou comer alguma coisa, uma sopa ou algum molho que vou preparar, eu coloco, não muda o gosto. não, Quando a é gente está fazendo com maravilhoso. uma coisa doce, eu acho que fica mais cremoso, Fica não sei te cremoso. O explicar. próprio café fica uma delícia. Eu vi que alguém perguntou aqui sobre o Bulletproof para os veganos. E aí dá para usar Ah, manteiga de sim. cacau no lugar do ghee, né? Tem algumas opções. Com a manteiga de cacau fica bem gostoso. E as pessoas, sim, da Pura Vida, o colágeno, esse que a gente está falando é o da embalagem azul, É, o pessoal tá tá? perguntando, é animal ou vegano? Não, ele é animal, né? O colágeno vem do boi, mas aí também tem uma opção, eu acho que tem, se eu não me engano, da Essential, acho que tem um que é vegano. Na verdade, não é um colágeno, ele é um precursor, ele tem substâncias que vão ajudar o teu corpo a produzir colágeno. E aí é vegano, então quem é vegano pode consumir. Ah, interessante. Esse eu ainda não conheci. Mas eu me dei tão bem com esse. Ah, eu também, eu amo, amo. Estou tão feliz com o meu, fazendo também dos meus shakes, dos meus sucos. Eu Eu também coloco até coloco. numas panquequinhas, eu coloco em tudo, assim. Outro dia a Lê, lá, Feltri da Pura Vida, eu perguntei a Lê quanto é exagero de colágeno, assim, pode comer umas 2 porções, 3? Ela falou assim, exagero é, sei lá, umas 6. Daí eu falei, não, então tá ótimo, posso comer mais. As pessoas estão pedindo muito para você falar sobre açúcar. A gente, Braço. Tânia, o que a gente estava falando de intestino preso é que essa receita do Bulletproof Coffee, que é vamos falar assim de uma maneira muito resumida, é um café que faz aumentar a tua produtividade, teu foco, queima calórica, a precisão. É uma maravilha, né, Camila, a gente tomar. Estou falando grosseiramente aqui, tá bom? Sim. Quando as pessoas começam a tomar, geralmente se ela coloca bastante TCM, né? A pessoa falou, é TCM ou óleo de coco? O TCM, ele é, vamos dizer assim, a parte mais sofisticada
Posso falar assim, Camila, do Tem a óleo de cadeia coco? média do óleo de coco. O óleo de coco tem vários carbonos, né? Cadeias de carbono, tem a curta, a longa, e a cadeia média, é o C8 e o C10. E essa parte, ela é melhor absorvida pelo organismo, ela tem inúmeros benefícios. E o legal é que o TCM, ele não tem sabor de coco, ele não tem aquela coisa que fica um pouco enjoativo, né? Se você come tudo com óleo Sim, de coco, eu, concordo. pelo menos, assim, chega no terceiro dia, eu já não aguento mais. Sou igualzinha, né? Então, o TCM não tem sabor, então dá até para você misturar em outras coisas, como você falou no matcha, dá para colocar em receitas, dá para fazer de tudo com ele, é bem legal. Eu conheço gente que não gosta de chá, não gosta de café e toma uma colher assim na mão, né, sem Eu nada, também tenho um amigo que faz isso. e ele Coloca a colher realmente de manhã e manda ver. alimenta o cérebro, assim, tem até, eu já vi estudos de pessoas que regrediram sintomas de Alzheimer, porque ele realmente é poderosíssimo, eu sou super É. fã. É um super alimento para o cérebro e para o corpo também, gente. Se vocês Até quiserem para falar pesquisa mal de mais sobre açúcar, isso, o por pessoal tá favor, pedindo. fala agora de açúcar, porque Será senão que as agora, pessoas dessa não vez, vão. eu vou fazer o rehab da Cris? Faz um rehab da. Menina, eu tô tão bem, Camila, você tem um Tá? orgulho de mim. Eu Olha, aprendi tô me muito com encaixando você. também. Embora eu não seja a melhor aluna dos módulos, né, de não participar e de estar ativamente, eu aprendo muito e eu coloco em prática. Então, eu estou muito bem, viu, teacher? Que bom, muito bom. Bom, então, gente, o açúcar, assim, né? Para mim, ele é se for falar um vilão, né? As pessoas, até meus amigos brincam comigo. Ah, o vilão, lá vem ela com o vilão. Mas Porque é ele o realmente. vilão, né, Camila? Para mim, assim, claro que tem outros, tem os óleos vegetais, né? Tem a gordura trans, tem o junk food. Mas, assim, se a gente for pensar uma coisa que as pessoas consomem sem restrição, né? Como, para mim, o açúcar é uma droga, como outra qualquer, como cocaína, como heroína, porque ele vicia realmente. E o problema do açúcar, a Carol tá rindo aqui, uma amiga minha, que ela sabe, é o vilão, é o vilão. E o açúcar, ele é assim, a gente tem um apego com o açúcar que ele transcende o vício fisiológico, né? A gente tem Porque um é apego emocional também, emocional, Camila. É. né? O açúcar é uma coisa que a gente começa quando a gente é bebezinho, o primeiro alimento que a gente tem é o leite materno, e a gente tem uma coisa assim da história da humanidade mesmo, né? O sabor doce, ele é seguro. A gente, né, os venenos, as coisas que são prejudiciais, geralmente elas são amargas. Então a gente tem esse apego com o doce, a gente tem esse aconchego com o doce, então vira uma bola de neve, porque você tem um apego emocional, a partir do momento que você consome muito açúcar, o seu corpo se vicia, porque ele atinge não só, né, os hormônios, a insulina, né, as coisas, os efeitos que a gente conhece, que a gente sabe, de subir a Sim. insulina, de fazer esses picos glicêmicos, enfim, tem uma série de coisas muito prejudiciais, mas também ele ativa, assim, a nossa dopamina, que é o sistema de recompensa, é o neurotransmissor do prazer. Então, o corpo fica pedindo mais, pedindo mais. Realmente, a dopamina é o mesmo hormônio ativado quando a gente é viciado em droga. Então, quando a gente E fala as que... quantidades que o corpo pede, elas são cada vez maiores, né, Camila? O que Exatamente. antes nos satisfazia, aquela coisa de vou comer um bombom. No dia Sim, seguinte são dois, três. A hora que você vê é a caixa. sim, a pessoa, e aí ela acaba causando muita inflamação. A própria inflamação e a neuroinflamação, ela favorece comportamentos compulsivos. Então, mais uma vez, né, a bola de neve. Ela alimenta, falando a grosso modo, ela alimenta os tumores. Então, pessoas que já têm uma predisposição ao câncer, ou pessoas que têm câncer. Eu lembro quando eu fui a primeira vez com a minha mãe no médico, quando o câncer dela voltou, ele falou, primeira coisa, corta o açúcar. E ainda mais minha mãe que tinha tido câncer de pâncreas, que está muito Nossa. relacionado com o consumo de açúcar. E então, assim, tem muita coisa ruim. É uma coisa assim que realmente. E a quantidade que as pessoas consomem, né? Para você ter uma ideia, a Organização Mundial de Saúde, ela declarou em 2014 que o máximo são 25 gramas por dia, que são mais ou menos, acho que 6 colheres de sobremesa. Na média, no mundo, a gente consome 23 colheres de sobremesa por dia. E aí, quando você vê, né, tem umas imagens de um fotógrafo espanhol que eu adoro, eu sempre mostro nos meus cursos, ele mostra alguns industrializados com os cubinhos de açúcar do lado, do quanto tem ali, porque um grande Nossa. problema é o açúcar escondido, né, Cris? Não é o açúcar que você come a sobremesa, que você coloca no cafezinho.
Não, todos os industrializados têm açúcar na fórmula. Você pode, às vezes, é uma coisa salgada, a gente não tem o costume de ler o rótulo, de ver os ingredientes, e quando você vai ver, o açúcar é o segundo ingrediente. E os ingredientes são em ordem decrescente, né? Da maior Sim. quantidade para menor. Então, é uma coisa que a gente vai consumindo, assim, deliberadamente, sem ter noção, né? E muita gente instiga as crianças, tem muita criança viciada em açúcar, porque tem aquela coisa né? A gente usa o açúcar para comemorar, a gente usa o açúcar para se recompensar. Então, festa infantil, né? É uma Para orgia de demonstrar açúcar. amor, Exato. Você vai na casa da né? pessoa, você leva um bombonzinho, aí a avó vira e fala, né? A mãe não quer dar açúcar para a criança até os 2 anos de idade, que realmente é muito importante ali naquele período você, né, formar o paladar da criança, você dá outros tipos de nutrientes, e a avó vem e fala, ai, coitadinho, dá só um brigadeirinho. Então, o açúcar é um assunto muito complexo, e as pessoas realmente elas são viciadas, elas têm sabe, é difícil mesmo mudar esse hábito. E lógico que não é, eu sempre falo, não é amanhã cortar o açúcar. Eu acho até que a restrição muito drástica, ela acaba causando mais ansiedade, ela não funciona. Eu sou super contra a restrição. Eu acho que a gente tem que ter equilíbrio em tudo, a gente tem que fazer uma mudança gradual, a gente tem que construir a nossa saúde, construir esses hábitos, né? De forma que eles vão trazendo prazer, que você vai vendo os benefícios, você vai agregando outros. Mas realmente, assim, o açúcar é uma coisa que tem que pelo menos diminuir, né? Tem que consumir com bom senso, tem que saborear, né? Tem que curtir aquele momento que você vai consumir, aquela sobremesa que você gosta, não é sair comendo loucamente, né? Tem gente que começa a comer Nem um bolo sente de o chocolate. gosto, né? Exatamente. Eu já atendi muitas pessoas que vêm com esse problema com açúcar. E quando você começa a esmiuçar um pouco mais, a pessoa fala assim: eu não tenho nem prazer mais. Porque na hora que eu tô comendo, é tão sem controle que eu já começo a ter a culpa que vem depois, porque eu sei que eu não posso comer, enfim. É um assunto complexo, assim, é um assunto. O açúcar é uma nutrição emocional, sabe? Ele sai até né, da nutrição física. E ele está muito enraizado mesmo, mas infelizmente um dos principais disruptores aí da nossa saúde e a gente tem que prestar atenção nisso. Aqui estão perguntando, o mel é saudável, Camila? Então, o mel, ele tem bastante frutose, né, livre, e ele tem um problema. O mel que a gente tem acesso, o mel tem inúmeros nutrientes, é um alimento excelente, porém, se o mel for aquecido, ele se transforma de néctar em veneno. Então, acima de 45 graus, o mel perde todas as propriedades que ele tem e ele vira só açúcar. Então, tem que tomar um pouco de cuidado com a procedência do mel. Se for um mel nenhum processo de pasteurização e de aquecimento, ele é legal sim. Mas a gente tem que sempre tomar cuidado, né, com o pico glicêmico. Então, se você for comer alguma coisa doce, tentar comer uma fibra junto, sabe? Se vai usar ali para você conseguir baixar essa carga glicêmica, a velocidade com que o açúcar vai subir no teu sangue, porque esses picos que não são legais, quando você consegue equilibrar, né, e ter uma glicemia um pouco mais equilibrada. Outro dia eu até fiz uma live com o Dr. Duprá, e ele estava falando que quando você, às vezes a pessoa que não consome muito açúcar, ela até tem a glicemia em jejum um pouco mais alta. E aí você fala, pô, mas eu cuido tanto, né? Mas não, porque o corpo equilibra. Então você fica sempre com aquela glicemia, você não tem os picos de insulina, né? Que a gente sabe que é um hormônio, né? Que acaba armazenando, né, a adiposidade no corpo, principalmente aqui na região abdominal, que é muito perigoso, né? Aquela gordura Sim. visceral. Então, tentar usar esses truques, tentar diminuir o consumo, tentar não usar, não adicionar açúcar e prestar muita atenção mesmo nos industrializados. E E tentar usar rapadura e melado? A Rô está aqui perguntando. tem Oi, a mesma Rô. coisa de açúcar normal, né? O açúcar mascavo, esses açúcares que são um pouco menos processados, na verdade, assim, eles têm pouquíssimos mais nutrientes, porque eles são menos refinados, mas os prejuízos são os mesmos. São Então, os tem mesmos, né? opções que são boas, tem o stevia, que é uma boa opção. Açúcar é açúcar, né, Camila? Em Açúcar é resumo, açúcar. Por mais que assim, o açúcar de coco é uma melhor opção, porque tem um índice glicêmico um pouco mais baixo, mas não deixa de comer açúcar, não deixa de ser ter açúcar. açúcar. Aham. Exatamente. E tem que tomar muito cuidado também, né? As pessoas estão perguntando do xilitol. Eu ia falar do xilitol agora. Sim. O xilitol, ele é um adoçante natural, mas assim, eu, por exemplo, ele fermenta muito. Eu, por exemplo, não posso comer.
Para mim, ele faz muito mal para o meu intestino. Então, tem que Eu me tomar... dou super bem. Então, aí tem que tomar cuidado, tem que observar e tem que tomar muito cuidado para não cair naquela armadilha de você trocar um vício pelo outro. Porque tem muita gente que aí descobre o xilitol, descobre esses doces fit, se empanturra de doces fit, que também não é legal, né? Então, assim, Não. eu sempre falo que é muito mais você mudar o teu paladar, você mudar o comportamento, você mudar o olhar em relação ao açúcar, aos alimentos doces, ao invés de ficar procurando um milagroso, né, um novo, que é uma coisa que você vai poder... Eu conheço gente que come assim, doce com xilitol, como se aquilo, então esse pode. E a pessoa come assim mais do que ela comeria se ela estivesse comendo açúcar. O vício do paladar doce, né, Camila? Não É. é mais a questão de você tirar o açúcar. Você continua com o vício do doce na vida, talvez deixando de combinar ou de experimentar até outros sabores. Tem uma pessoa ali perguntando das frutas, né? As frutas estão ultimamente com essas dietas low carb, né? Elas estão meio demonizadas, né? Tem gente que... Então, assim, as frutas, gente, a natureza é muito sábia, né? Então, açúcar, sim, tem frutose, tem açúcar nas frutas, mas elas já vêm acompanhadas das fibras. Lógico que tem açúcar, frutas que têm menos açúcar, eles têm um índice glicêmico mais baixo, que tem até outras propriedades antioxidantes, como as frutas vermelhas, como o kiwi, que eu costumo dar a preferência, mas elas vêm com fibras. Então, por isso, assim, é legal evitar, por exemplo, um suco de fruta. Um suco de laranja, ele tem um índice glicêmico altíssimo, né? Então, come a laranja, come a fibra da laranja, né? Tem um ditado que sempre fala assim, quem tem sede, toma água. Quem tem fome, come a fruta. Então, evitar um pouco, né, sucos de frutas, comer junto com as fibras, porque isso sim é saudável. E as frutas têm inúmeras outras propriedades que são maravilhosas, né? Então tem que, ao invés de se preocupar se vai comer banana ou não, olhar mais para o que está comendo, né? Dali de açúcar escondido, para o docinho fit, para tentar mudar um pouco essa visão mesmo, né? E quanto mais próximo, acho que da natureza, né, Camila, quanto mais a gente volta a nossa alimentação para o natural mesmo, para o saudável, melhor. Eu tô com uma coisa na minha cabeça da live que você fez com o Dr. Duprá, quando ele falou, Camila, se alguém me perguntar se é melhor entrar com coisas boas, né, na alimentação ou tirar algo que faz muito mal, se for uma opção só, eu vou falar, tira o que te faz mal. É verdade. E é engraçado porque, assim, quando o Duprá falou isso, eu sempre pensei meio ao contrário, porque eu falava assim, é melhor ir agregando coisas boas, que aí você vai começar a sentir os benefícios, e isso também faz sentido. Mas quando o Duprá falou isso, eu falei, ele tem razão, porque as pessoas, às vezes, elas ficam tão preocupadas em saber qual é o novo suplemento, o que tem que tomar, mas o que você faz, o que você toma, e põe a chia, não põe a chia, e faz isso... E elas esquecem, às vezes, de olhar para coisas muito básicas, né? Esse dia Como live comer a fruta ao invés de tomar o suco. Exatamente. Ou tirar coisas ali completamente desnecessárias que você pode substituir, por exemplo, para o Duprá, assim, o top one, que a gente falou muito de neuroinflamação, né? Porque a gente falou sobre alimentação e performance. Por exemplo, os óleos vegetais, que são altamente inflamatórios, né? O óleo de canola, principalmente, que ele citou, porque o óleo de canola também está muito presente nos industrializados. E as pessoas cozinham ainda com óleo de soja, com óleo de canola. E aí não tem ômega 3 que dê jeito, gente. Exatamente. É jogar dinheiro fora. E aí É foi o que ele tomar falou. desnecessariamente, né? Então, é melhor tirar essas coisas que te inflamam e que tem muito ômega 6, né? Porque o nocivo é o desequilíbrio entre ômega 3 e ômega 6. A gente tem que ter os dois mais ou menos ali de 1 para 1. E esses óleos, eles têm na proporção assim de 1 para 40. Então, aí o ômega 6 é super inflamatório, né? Então, tem coisas que a gente pode fazer que estão muito mais ali fáceis ao nosso alcance, ao invés de ficar se preocupando em tomar 500 mil suplementos e fazer o que a blogueira fitness fez e fazer, né, do que coisas muito mais básicas que a gente pode
pode colocar no nosso dia a dia e tirar do nosso dia a dia, né? E o consumo de açúcar é uma coisa, diminuir. As pessoas estão perguntando, e aí cozinha com o quê? Vai tirar os óleos. E aí o que que a gente vai fazer? Não, pode cozinhar com ghee, pode cozinhar com o próprio azeite. O Duprá falou que ele gosta do azeite mais pro cru mesmo. Eu cozinho com azeite. Tem estudos que falam Eu que o azeite também. é extra virgem, ele aguenta temperaturas super altas, até porque eu não frito nada, só para você dar ali uma Também. refogadinha rápida, não tem problema nenhum. É, Óleo de abacate, o né? óleo de abacate é muito legal. Para quem come, eu não como porco, mas a banha de porco, e por incrível que pareça, é uma gordura saudável para cozinhar. Ela também aguenta temperaturas muito altas, né? O problema desses óleos vegetais é que eles são poliinsaturados, o ponto de fumaça deles é muito baixo, e aí eles oxidam e acabam virando um veneno, né? Uma bomba, assim, literalmente. Veneno mesmo. E É. te inflama e faz só coisa ruim. Os óleos de milho e girassol também são ruins, Cami? Péssimos, péssimos. Péssimos, né? Eles entram todos nesse rol. E aí ele falou também do glúten, né? O glúten é uma coisa que tem essa controvérsia, né? Glúten é moda, não é? Mas o glúten também é uma coisa a se observar, a procedência. Se você, de repente, sabe, compra um pão, então, de fermentação natural com um trigo orgânico, porque aquele pão ali, pão do supermercado que a gente compra, além de estar cheio de conservante, né? Hoje em dia, o pão de forma, ele não embolora mais. Antigamente, você ficava Nossa, 3 isso dias é fora da medonho, né? geladeira, não é? É bizarro. É Porque bizarro, é bizarro. antigamente ele ficava todo embolorado e tinha que deixar na geladeira. Hoje, você deixa um pão no armário 1 mês, ele vai estar fofinho, bonitinho, maravilhoso. E é conservante, é um monte de coisa ruim, né? E o trigo hoje, ele tem 20 vezes mais glúten do que há 40 anos atrás. Por conta dessas modificações genéticas, para ele ficar mais resistente, né, às pragas, fora a quantidade de, se o trigo não for orgânico, a quantidade de pesticida. Então, assim, essa história da comida de verdade que você falou, né, eu acho que as pessoas, às vezes, elas se preocupam muito com o detalhe, né, muito com, ai, come isso, não come aquilo, pode... E se esquecem de voltar para o natural, né, de comer verduras, comer legumes, de comer comida, né? Comer Não comida ficar... de verdade, é. Exatamente, comer a comida de verdade. Acho que isso já é um grande passo. Isso já faz, sabe, se conectar com o alimento, cozinhar o teu próprio alimento. Eu era uma pessoa que não cozinhava nada e hoje eu tenho prazer em fazer. E não precisa ser nada super, sabe, intuitivamente ali a gente sabe cozinhar, a gente sabe colocar os Eu aprendo legumes. muito com a Nininha, Camila. É maravilhosa. Eu invento. Aprendo muito com a Nininha, é. Quando aperta, eu ligo para a Nininha e falo, Nini, o que eu faço? E a Nininha, ela vai muito para essa linha da comida fácil, da comida simples, de apreciar o Verdade. ingrediente. Você coloca um monte de legumes no forno ali com uns temperinhos, com alecrim, com azeite, fica delicioso. Não é possível não ter prazer comendo aquilo, né? Nossa, é o que eu mais tenho feito. Você não sabe para mim a alegria que é fazer essa forma cheia dos legumes com azeite e os temperos, como eu gosto. Exatamente. Então é isso, é voltar para o É a natural. Nininha Lacombe, gente. Eu vou colocar aqui o Insta dela para vocês começarem a seguir. Ela tem Vou, um vou, vou small convidá-la para ela... uma Small Ai, Act Foods, né? convida! Para ela ensinar a gente a cozinhar. Convida para fazer uma receitinha e falar de Ayurveda, que é maravilhosa. Exatamente, Ela faz exatamente. detox maravilhosos de ayurvédicos, muito bons. Já provei várias vezes. Não, e uma comida simples, saborosa e saudável. E é tão bom quando a gente começa a se envolver, né, Camila, com aquilo que a gente se alimenta, quando a gente não terceiriza mais também todo o ato do alimentar. É uma delícia, é um privilégio que nós tenhamos pessoas que possam ajudar, mas a gente poder cozinhar e preparar o seu alimento, o alimento da sua família, ai, é de uma alegria. Muito bom, é maravilhoso, assim, sabe? Você poder se conectar mesmo com aquele alimento. E é comprovado também que a energia que você coloca ali, ela reverbera no teu corpo, né? É maravilhoso você poder tá desde ali de saber de onde veio, sabe? Comprar de um produtor orgânico pequenininho. É um prazer essas coisas para mim. É muito legal mesmo. É muito bom. Camila,
8 horas, você não imagina o prazer que foi Ai, prazer conversar com foi você, meu. falar sobre esse assunto aqui. Acho que todo mundo também gostou, Gostou? tirou alguma informação preciosa para sua vida, vai poder agregar ou até tirar um hábito que até então não contribuía para sua vida ou para sua saúde. Então, muito obrigada por ter Obrigada a aceitado o convite você, mais uma vez. E, Cris. gente, obrigada por terem estado aqui conosco, conversando, participando, interagindo, ouvindo a gente falar sobre esses assuntos que nos enriquecem tanto e de tantas formas. Sim, é Muito muito obrigada, Camila. obrigada pela oportunidade, Cris. Adorei.